Que a graça de Deus e a sua misericórdia seja com você. Bom dia. Nesse dia de hoje eu quero trazer uma reflexão que encontra-se em Mateus, capítulo 8, versículos do 23 ao 26, que diz: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Esse é um dos textos que eu gosto muito de refletir, porque eu vejo que Jesus ele tinha um propósito de chegar do outro lado, onde Jesus estava indo, à província dos Gadarenos. Embora os discípulos desconhecessem a missão, Jesus sabia muito bem o que iria realizar do outro lado. Ele sabia que do outro lado havia um homem, o qual agradou ao Senhor libertar a sua vida e ali, naquela província, ele ser o primeiro mensageiro do reino. Quando Jesus entra no barco, seus discípulos o seguem. E é no meio do caminho que uma grande tempestade se levanta. Eu sempre gosto de refletir nos pontos que me é possível. Quando eu olho, eu vejo o céu, né? O céu ali completamente limpo. Não havia nenhum sinal de chuva, não havia nenhum sinal de que aquela noite poderia ocorrer, de alguma forma, uma tempestade. Os discípulos não tinham noção de que isso iria acontecer, ainda mais no meio do caminho. Mas Jesus sabia. Eu sempre busco carregar em meu coração esta certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Jesus nunca vai nos mostrar o caminho, ele vai nos dizer o destino. Ele vai dizer assim, olha, vai para o outro lado. Mas ele não vai dizer para você o que vai acontecer no meio do caminho, porque ele te conhece, ele me conhece. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que esse nosso lado humano é acarretado de medos, de insegurança. Às vezes a gente olha, será que vai dar certo? Se eu for, será que vai acontecer alguma coisa? A gente tem essa preocupação. Já Deus não. Então ele sabe o que vai acontecer, ele sabe, mas Deus não diz nada. Ele apenas diz, vai, ele apenas dá ordem. E o bom é estarmos no mesmo barco que Jesus entra, ou, como em outra situação, entrar no barco sobre a ordem do Senhor, ou sob a ordem do Senhor, do que a gente está ou ir para onde a gente quer. Porque o Senhor se responsabiliza. Enquanto enquanto a tempestade estava tomando conta, Jesus estava dormindo. Como é bom você descansar. O Senhor nos traz essa lição. O Senhor nos mostra que o fato de você estar no meio de uma tempestade não significa dizer que é o fim da viagem, que não vai dar certo, que não vai acontecer aquilo que Deus tem em seu coração. Jesus sabia o que ele ia realizar do outro lado. Então os discípulos, por desconhecer o que estava para acontecer do outro lado, eles não esperavam a reação de Jesus, eles não esperavam que Jesus fosse agir daquela maneira, tanto que eles ficaram abismados, eles ficaram surpresos com tudo aquilo. E eles olharam e disseram, que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós olhamos e vemos, ele é o mesmo Jesus que naquela madrugada ele repreendeu os ventos e a fúria do mar, trazendo calmaria para o restante daquela viagem. Ele é o mesmo que está com você.
Ele é o mesmo que está no comando da viagem, Ele quem está no comando da obra, Ele quem está no comando da missão. O comando não é nosso. Quando Jesus, em outra situação, ele deu ordem aos discípulos, dizendo, entrem no barco e passem para o outro lado, uma grande tempestade também se levantou. Mas eles estavam debaixo de um comando, eles estavam debaixo de uma ordem. Embora Jesus fisicamente não estivesse no barco, mas eles estavam debaixo de uma ordem. Quando o Senhor nos manda, Ele nos envia em uma missão, Ele se responsabiliza. Então, Jesus, aqui nesse capítulo 8, a partir do verso 23, Jesus ele está no barco. Agora, fisicamente ali, ele estava no comando daquela viagem. Embora os discípulos estivessem conduzindo o barco, né? Jesus simplesmente deu destino e disse, vamos para o outro lado. Então, Jesus deu o destino, mas quem estava no comando era o Senhor. Os discípulos sabiam para onde iam, porém não sabiam o que iriam se deparar lá. Não tinham noção de que no meio desta viagem uma tempestade iria surgir, mas o Senhor sabia. Então entenda uma coisa, o Senhor está no controle. Embora você não saiba o que está para acontecer, confia nele, confia sua vida a ele, confia sua família, confia nos propósitos de Deus, confia no comando do Senhor, na direção de Deus, porque ele se responsabiliza. Independente de onde Deus esteja te direcionando aí, independente do destino que Ele tenha te dado para você seguir, confia, porque por mais que haja levantes, por mais que haja tempestade, porque aquela tempestade ali não surgiu do nada. Havia um propósito nessa tempestade, não estou falando de Deus, estou falando aqui agora de uma força espiritual ali agindo para impedir que Jesus chegasse no outro lado, para impedir que aquela missão, que aquela viagem fosse concluída e que Jesus chegasse ao destino. Mas Jesus ele é aquele que não só tem o poder sobre a tempestade, sobre a natureza, como ele também tem poder sobre os demônios. Lembre-se, quando Jesus chegou em Gadara, Jesus expulsou aquela legião que dominava a vida daquele homem há tantos anos. E o Senhor o libertou aquele homem e o colocou como mensageiro do seu reino naquela província. Então, creia, confie naquilo que Deus tem determinado, confie no comando de Deus, confie na ordem do Senhor, confie no destino que Deus ele tem traçado, que Ele tem ordenado para a tua vida, porque Ele cuida de você, Ele se responsabiliza. Então não precisa ter medo, não precisa ter medo com as tempestades que se levantaram, quando Deus disse para você vai e você foi, e de repente situações começaram a acontecer parecendo do nada. Você olhando e se vê cercada por ventos e tempestades, e você olha até mesmo, pensa que não vai dar conta, você olha e pensa que não vai conseguir concluir esta viagem, concluir esta missão, mas Deus está dizendo para você, você está debaixo do meu comando, você está debaixo da minha ordem, você está debaixo da minha palavra, você está debaixo do propósito que eu estabeleci para você. Então sim, esta viagem vai ser concluída, esta missão vai ser concluída, não porque é você, mas sim porque é Deus quem está no comando. Que o Senhor te abençoe e confie firmemente naquele que te ordenou aí, aquele que entrou no barco, você seguiu mesmo, né, sem saber o que poderia acontecer. E de repente aconteceu tudo o que está acontecendo agora e você olha, pensa que não vai dar certo, que não vai conseguir. O Senhor, Ele fala com você neste dia de hoje. Você vai concluir a missão, porque eu estou no comando, diz o Senhor. Um beijo no coração de todos e shalom.